Agora a gente vai falar de saúde no Acorda Rio Grande. Está conosco o nutricionista e educador físico Guilherme Borges, muito conhecido pelo Guima, e que vai nos trazer informações sobre aquilo que a gente acaba em praticamente todas as entrevistas relacionadas à saúde comentando, e que é a necessidade da atividade física, de cuidar da alimentação, mas o que acaba sendo algo corriqueiro nem sempre é tão fácil assim. Tudo bem, Guima? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Agradeço a oportunidade de estar novamente participando e podendo acrescentar um pouquinho, né, sobre esse assunto que é praticamente além da minha vida, ou com que eu trabalho, né, saúde e relacionando exercício e nutrição, né, em prol de melhorar questões de saúde, de desempenho, né, como eu trabalho mais com nutrição esportiva, então sempre relacionado a praticantes de atividade física, e é um prazerzão estar aí podendo Legal. trocar essa ideia. Bom, sabe que eu posso usar a minha experiência, assim, eu sou uma pessoa que sempre praticou atividade física, gostou de esporte e também de treinar na academia, e durante muitos anos eu sempre cuidei da parte da atividade física. Mas a alimentação nunca foi algo que esteve tão controlada assim no meu radar. E eu percebi que o resultado que a pessoa deseja, ele tem, claro, a atividade física é super importante, ajuda, mas quando você combina a atividade física com a alimentação, que aí sim você consegue, de fato, aquele resultado grande, significativo e que faz com que a pessoa atinja os seus objetivos. É por aí? Sim, tu está correto, está correto. A gente percebe, e eu vejo isso com meus pacientes que eu tenho atendido já, e com outros clientes que eu convivo já há muitos anos trabalhando nessa parte do treinamento e entrando cada vez mais na nutrição, e agora de fato, que quando a gente consegue associar, e quanto antes tu começar a fazer exercício já com um olhar para a alimentação, né, em qualidade nutricional, em alguém que possa te orientar em questão de quantidades, em momentos corretos para comer este ou aquele alimento, tu melhora a tua performance, seja no desempenho na academia, que tu quer ganhar massa muscular, ou tu quer emagrecer, ou tu é um ciclista que quer pedalar mais e ter melhor rendimento no ciclismo ou na corrida, jogadores de rugby. Então, a nutrição, né, o alimento é o combustível, né, que tu pode direcionar para diversos fins, né, sejam estéticos, sempre relacionando à saúde, que é a base, que é o principal, e acaba melhorando a tua performance e, consequentemente, os teus resultados, né? Acho que é interessante comentar, né? Porque parece algo que as pessoas entendem da importância, mas muita gente acaba não conseguindo colocar a atividade física na rotina, ou se organizar para ter uma alimentação mais saudável, porque dá trabalho toda essa organização e muitas vezes as pessoas acabam, por até questões psicológicas ou enfim, não conseguem manter uma boa rotina. O que é, de fato, essa boa rotina? Não falando somente para atletas, mas por uma Uhum. pessoa normal, assim, que deseja ter uma saúde em dia e que quer melhorar a sua rotina com atividade física e alimentação. Não, perfeito. Hoje a gente tem assim a premissa de três frentes assim que são essenciais quando a gente fala de questões de saúde, de saúde física, mental e melhores condições de tu ter uma performance melhor no teu trabalho, no teu dia a dia, em relação a questões de família, e em relação a qualquer atividade física que tu pratique, né? Então, se a gente for dar assim alguns conselhos importantes, né, buscar dormir bem, né, ter uma boa noite de sono é essencial para melhorar teu desempenho físico e cognitivo, né? Um sono, então, ali na casa de 7, 8 horas. E hoje é uma questão que eu vejo com os meus clientes, é muito difícil. Ou as pessoas têm uma boa carga horária de sono, vamos dizer assim, mas não dormem com qualidade, seja por esse ou aquele motivo, ou tem por rotinas de trabalho, estudo, família, dormem muito pouco. Cuidados com a alimentação, né, que são essenciais, falando de um segundo ponto importante desse tripé, né, que a gente costuma falar na área do treinamento e nutrição, que é priorizar alimentos in natura, uma boa hidratação, né, se possível evitar o consumo de álcool, né, de alimentos industrializados, toda essa gama de alimentos que não tem nenhum poder nutricional, né, não agregam nada falando nutricionalmente, então não te trazem benefícios. Então, quando a gente pode basear a nossa alimentação em mais alimentos in natura, em alimentos naturais e com um bom equilíbrio, né, não deixando faltar nada, vamos dizer assim, tu tem uma maior probabilidade de tu ter um aporte nutricional de tudo que tu precisa. E em relação a exercício,
né? Na minha opinião, eu sempre debato muito, às vezes me perguntam, quero começar 1, 2, 3, 6 vezes por semana. É sempre importante tu pensar numa rotina de exercícios e numa frequência que tu vai conseguir adequar a tua rotina. Muita gente me procura dizendo assim, Guima, tô motivado, me botar a treinar 7 vezes por semana, eu vou fazer. E aí eu entro no ponto, cara, isso sendo bem realista, é possível de manter? Às vezes as pessoas quando querem a mudança, querem dar saltos muito grandes. Então assim, se tu conseguir minimamente treinar 3 vezes na semana, aliando exercícios de força, no caso a musculação, com exercícios aeróbicos, nadar, pedalar, correr, o que for, tu vai estar muito bem servido já de uma base de uma mudança que pode ser significativa a longo prazo, né? Com melhor qualidade de sono, com cuidados com a alimentação e com o início da prática de exercícios. Isso é importante porque esse imediatismo acaba prejudicando. Eu gosto de pensar na questão da atividade física e da nutrição como se pensa na economia. Você tem um número ali que é a quantidade de calorias que você precisa para se manter vivo ao longo do dia, e para você emagrecer você precisa consumir um pouco menos do que aquilo durante um longo período. Assim você emagrece de forma saudável. Em geral, a gente vê pessoas que emagrecem muito rápido, em pouco tempo, logo em seguida elas acabam recuperando esse peso porque não mudaram seus hábitos, ou mudaram por um curto período e não foi constante essa mudança. Sim. Quando a gente fala, se for pegar o emagrecimento como ponto de partida, é déficit calórico, né? É termodinâmica, é a gente ter um consumo de calorias menor do que a gente gasta e a gente consegue proporcionar o emagrecimento. A importância disso ser de forma orientada por alguém que possa calcular para ti e não te deixar faltar nutrientes e calcular que esse déficit calórico seja algo adequado para que tu não comprometa tua massa muscular, não gere nenhuma carência nutricional e também faça com que tu consiga consolidar esse teu emagrecimento, é essencial. Porque através de medicamento, através, como o pessoal fala assim popularmente, fechar a boca e acabar perdendo peso bruscamente, dificilmente vai ser sustentável. Normalmente pode trazer prejuízos nutricionais, porque a pessoa foi ao extremo cortando tudo, e então dificilmente essa pessoa vai ter sucesso a longo prazo, né? A gente sempre fala, o desafio não é emagrecer, é se manter com um peso que tu conquistou depois do emagrecimento, né? Então tem que cuidar com os extremismos e não tem caminho fácil, né? É exercício orientado, é uma alimentação adequada e paciência, né? Para que tu, dia a dia, semana a semana, mês a mês, consiga construir resultados sólidos, né? Nesses 16 anos na academia que eu trabalho, nesse círculo, nesse ambiente, foram muitas pessoas que eu já tive assim, esse feedback. Emagreci, tive reganho de peso, ganhei ainda mais do que eu tinha antes, agora não consigo. Às vezes gerando até, nos casos extremos, uma compulsão alimentar, porque a pessoa restringiu tanto por um período de 15, 20 dias, foi o tempo que ela aguentou sustentar. Na hora que liberou, estava pior ainda o contexto alimentar dela do que antes. Então é complicado e é um assunto delicado. E então procurar orientação profissional é a chave. Bom, eu acompanho também que você também atende pessoas mais velhas e tal, e eu tenho lido alguns estudos científicos, algumas notícias, né, que relacionam os benefícios da atividade em academia para pessoas idosas, principalmente ganho de massa, e não só para isso, até nas questões de emagrecimento, porque não é simplesmente emagrecer, fortalecer o corpo é fundamental para a saúde, e também, é claro, para a própria estética, mas para a pessoa ser mais saudável, a construção de massa muscular é muito importante. Sim, sim. Se a gente for falar ali da melhor idade, né, como a gente diz, ter uma boa quantidade de massa muscular, ter uma composição adequada, composição corporal adequada, tornar essa pessoa de um pouquinho mais de idade funcional, é importantíssimo para ela ter além de longevidade, qualidade de vida, né, que ela seja proativa. Então, se para uma pessoa jovem da nossa idade ter uma boa composição corporal, uma boa quantidade de massa muscular, força, para as atividades do dia a dia, das mais corriqueiras, para um idoso, se for pegar esse público em específico, é ainda mais importante. Então, a gente tem uma redução de uma lista de prevalências de doenças que os idosos acometem, muitas vezes for falar do exercício, baixo tônus muscular, pouquíssima força, a densidade óssea também, consequentemente, se ele não faz nenhum trabalho, quando a gente faz um trabalho de força, a gente também melhora a densidade óssea. Então, você está sujeito a mais problemas de saúde, questões metabólicas, sujeitos a quedas e fraturas. Então, é uma gama de questões que, se a gente fizer uma base com um corpo mais forte e mais sadio, a gente
reduz muito essas questões, né, essas probabilidades. E para os mais jovens não muda um pouco, apesar de não sermos, entre aspas, tão frágeis, né, tão suscetíveis a problemas de saúde, dá para dizer assim. Não que idoso seja frágil, mas é uma idade que o corpo já carece de mais cuidados. Segue a mesma premissa, né? Um corpo mais sadio, mais forte, mais apto a gente fazer as nossas atividades do dia a dia, a gente vai envelhecer com mais qualidade e mais possibilidade de aproveitar também a melhor idade, né, tendo mais saúde. Bom, a gente tem percebido, inclusive, um aumento da procura nos últimos anos, até por essas questões, eu acredito que tem ficado cada vez mais popular essa busca pela, principalmente academia, essa questão para o ganho de massa muscular, mas voltando um pouco mais a respeito da questão da nutrição, a gente tem a característica aqui no programa de ser bem prático em várias situações. Gostaria que tu falasse de forma resumida, assim, o que seria um bom café da manhã, um bom almoço e um bom jantar, e se existe aquela recomendação de comer em intervalos mais curtos. Para mim funciona, porque eu, por exemplo, se eu deixo para comer de manhã cedo, meio-dia e à noite, eu como de muito mais do que eu precisaria, do que se eu consigo intercalar com algumas refeições no meio dessas grandes refeições. Sim. Quando a gente fala de fracionamento, né, e distribuição de volume alimentar entre as refeições ao longo do dia, é sempre importante tu entender o teu paciente, o perfil dele, se é um cara que já acorda com fome, e muitos acordam com fome, eu acordo com fome já, então já sou um candidato a um fracionamento em menores porções, com mais frequência, né, porque eu sinto fome com maior frequência. Nós somos muito ativos, temos um gasto maior, mas isso é muito individual, né? Se for falar ali nas refeições principais, né, café, almoço e janta, se a gente conseguir ali ter um café da manhã que tem uma porção de fruta, né, a fruta à sua escolha, né, combinando com um cereal, por exemplo, aveia, que é um excelente alimento, né, ou alguma semente, como por exemplo chia, linhaça, combinando com uma proteína de alto valor biológico. Eu sou muito fã e adoro, e sempre que um paciente me procure e não tem aversão a ovos, é magnífico, porque é um alimento muito versátil e um excelente alimento em questão de valor nutricional, né, podendo combinar com uma tapioca, podendo combinar com uma fatia de pão integral. É um mix de alimentos que são simples, que quase todo mundo tem em casa, e tu vai ter um aporte nutricional ali bom em fibras, bom em proteínas, bom em carboidratos, né? E aí tu pode ou não fazer esse lanche da manhã, mas vamos pensar que vai para o almoço. Então não tem aquela premissa de só pode comer um tipo de carboidrato. Tá, isso é mito, mas claro que tem que ter um cuidado nas quantidades, se tu for vir a somar carboidratos, né? Mas ali 1 ou 2 fontes de bons carboidratos, aí é preferência, mandioca, macarrão, arroz, não necessariamente tem que ser o arroz integral, uma boa fonte de proteína. O que eu vejo muitas pessoas negligenciam a proteína, né? Talvez pela questão do acesso, dentre essa gama de alimentos, às vezes é o custo mais elevado, né? Se for pegar as carnes, por exemplo, mas ali uma fonte de proteína, a carne é bem entender, 1 ou 2 fontes de carboidrato. Eu sempre gosto e incentivo o consumo de leguminosas, né? Ali feijão, lentilha, grão de bico e salada, né? A gente tem assim, se a gente for falar do prato saudável, né, que a gente estuda muito na graduação, por exemplo, tu ter um prato na tua frente onde 50% dele é saladas, legumes e verduras, 25% é proteína, 25% é carboidrato. Então, para ter assim, a pessoa ter ideia em casa, será que o meu prato está legal? Dá uma olhada nessa proporção, né, para ver o quanto é importante o consumo de legumes e verduras, e ali uma proporção menor e também adequada de carboidratos e proteínas. E se for trazer para o período da noite, que muitas vezes o pessoal tem dúvida, e muitas vezes as pessoas passam jejuns prolongados. Almocei ao meio-dia e vou jantar às 8. Vai chegar com mais apetite à noite, é natural, né? E aí às vezes pode se perder, perde a mão, né? Porque eu tô com muita fome, eu não vou me saciar e vou mandar mensagem pro meu cérebro, tá legal. Tu vai às vezes no impulso comer mais do que tu precisaria. Então, tu pode tanto, e eu sou muito adepto disso, mas isso é muito individual, de comer comida também à noite, né? Muito parecido com um almoço, podendo variar ali, fazendo uma crepioca, um sanduíche. Quando a gente fala de alimentação, a gente tem que respeitar muitas preferências das pessoas, né? Trazendo qualidade, trazendo variedade, mas tu não pode pegar uma pessoa e virar do avesso com coisas que ela não tem a preferência de comer, porque é a maior chance dela não conseguir seguir, dela não aderir. Mas então, se tu tiver nessas 3 refeições um bom aporte de uma fonte de proteína,
carboidrato, alguma fonte de gordura como sementes, oleaginosas ali, uma castanha, uma pasta de amendoim. Tem um leque de opções. Tu vai estar bem fracionado em nutrientes e vão ser refeições completas, né? Então, o ideal, é claro, pensar isso junto com o paciente e passar algo mais detalhado e individualizado, mas falando assim de maneira geral, são combinações interessantes que vão trazer um bom aporte nutricional para qualquer pessoa que for consumir. Muito bem, feito o registro, a gente agradece ao Guima pela entrevista, é sempre bom a gente poder falar de saúde aqui no programa e até a próxima participação. Eu agradeço novamente estar aí, sempre que eu puder contribuir com algo, podem contar comigo, estou aí para, quando se fala de saúde, nutrição, exercício, sou o primeiro a querer falar e discutir, então um bom programa e um bom final de semana. Valeu. Para quem quiser conhecer mais informações do trabalho do Guima, ele tem o Instagram, @GuimaTreinador, inclusive com consultoria online. Manda um WhatsApp lá e conversa contigo. Em breve, presencial. Legal. Show de bola. Valeu. O Guima que a gente se conhece aí de muitos anos em função do Centauros Rugby, que é o time que eu participo. O Guima, ele não está jogando ativamente, porém ele ainda se faz presente, assim como o Jonas, que estava aqui mais cedo também, que faz parte do time, e esse ano aí está tirando um ano de folga da nossa equipe.